O carro da Suelen parou na frente do cartório do quarto ofício às 10h20 da manhã de uma quinta-feira. Ela desligou o motor, olhou para mim com aquele sorriso de quem está fazendo um favor e disse: "Rápido, só uma formalidade do casamento." Pensei em documentação rotineira, talvez alguma atualização de registro civil que o Marcelo havia esquecido de mencionar. Desci do carro, entrei no carro e encontrei o Marcelo de pé, ao lado do balcão, sorrindo com aquela expressão que reconheci, naquele segundo, como a expressão de quando ele sabe de algo que eu não sei ainda. A atendente colocou uma pasta sobre o balcão. Abri. Comecei a ler. E parei no terceiro parágrafo. O documento era uma procuração em causa própria, com poderes amplos de administração, disposição e alienação de bens. O outorgante era eu. A outorgada era a Suelen. O objeto era a empresa que construí sozinha ao longo de 5 anos antes de casar com o Marcelo. Uma consultoria de engenharia com 3 funcionários, carteira ativa de clientes e a reserva que representa a única coisa que tenho de completamente meu no mundo. O prazo da procuração era de 10 anos. E havia, no rodapé da terceira página, um espaço para a minha assinatura com um X ao lado, daquele jeito que cartórios marcam quando a posição de assinar é óbvia demais para precisar de... Fechei a pasta com aquela calma que não é tranquilidade, mas que é o estado que o corpo assume quando o choque é grande demais para se manifestar como movimento. Olhei para a Suelen, depois olhei para o Marcelo. Os dois estavam me observando com expectativas diferentes. Ela com aquela tensão de quem está esperando o momento em que o plano é executado. Ele com aquele sorriso que havia começado a parecer diferente do que havia sido quando entrei. Coloquei a pasta de volta sobre o balcão. Peguei o celular e disquei. A Suelen disse: "O que você está fazendo?" Respondi: "Uma ligação." Ela disse: "Assina primeiro. Isso é só uma formalidade." Fiz contato visual com ela por um segundo e disse: "Não é formalidade nenhuma." E voltei para o celular. A ligação durou 4 minutos. Quando desliguei, disse à atendente que precisava de 30 minutos no espaço. A atendente concordou. E sentei em uma das cadeiras da sala de espera com o celular no bolso e com o documento na mão para reler o que havia lido com mais tempo do que o primeiro choque havia me dado. Antes de te contar quem entrou pela porta daquele cartório 28 minutos depois e o que aconteceu com a cor da Suelen quando viu, você precisa entender quem eu sou, quem a Suelen é e como chegamos a uma quinta-feira de manhã com uma pasta numa mesa de cartório e um X ao lado de onde eu deveria ter assinado. Meu nome é Renata. Tenho 34 anos, sou engenheira civil com especialização em gestão de projetos. Abri a minha consultoria aos 28 com 2 clientes e a determinação de quem não tem outra opção a não ser funcionar. Aos 33, tinha carteira de 31 clientes ativos, 3 engenheiros contratados e uma reputação no mercado de reformas e construções comerciais que me deu trabalho suficiente para os próximos 2 anos sem prospectar. A empresa é registrada em meu nome único, com CNPJ próprio, conta separada das finanças pessoais e contrato social, sem nenhuma cláusula que permita transferência de poderes administrativos para terceiros, sem minha assinatura autenticada. Ou pelo menos era assim, até que a Suelen achou que uma procuração com meu nome numa mesa de cartório seria suficiente para mudar isso. Casei com o Marcelo há 2 anos e 1 mês. Marcelo é técnico especializado em manutenção industrial. Trabalha para uma multinacional. É um homem que escolheu com carinho e que tem um ponto cego específico para a irmã mais velha, que administra como uma crença e não como uma análise. A Suelen tem 41 anos, é casada com o Paulo, tem um filho adolescente e trabalhou por 8 anos numa empresa de engenharia como assistente administrativa antes de ser demitida no ano passado. Desde a demissão, conversa sobre a ideia de abrir algo próprio com uma frequência que sempre havia me parecido a aspiração legítima, até aquela quinta-feira de manhã, quando entendi que a ideia própria que tinha em mente envolvia o CNPJ e a carteira de clientes de outra pessoa. Me faz um favor, deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários de que cidade você está. Porque quem entrou por aquela porta e o que aconteceu depois é exatamente o tipo de coisa que precisa ser ouvida desde o começo. O que existia por baixo daquele documento e da quinta-feira de manhã tinha uma história mais comprida do que o documento em si. Nos 2 anos e 1 mês de casamento com Marcelo, a Suelen construiu um padrão de presença na nossa vida que eu soube identificar, mas nunca soube nomear com precisão suficiente para que o nome produzisse, aparecia sem combinar. Opinava sobre contratos da empresa com aquela familiaridade de quem acha que o fato de ser cunhada é credencial profissional.
Perguntava sobre clientes, margens, faturamento, com curiosidade que eu rotulei de interesse familiar, até entender que era mapeamento. O Marcelo alimentava aquilo, não com má intenção deliberada, isso eu demorei para aceitar, mas aceitei. Com aquela generosidade desinformada de irmão mais novo que cresceu, admirando a irmã e que nunca desenvolveu a distância crítica necessária para questionar o que a admiração não questiona por princípio. Quando eu trazia alguma situação incômoda com a Suelen, ele ouvia, concordava que havia sido inadequado e 2 dias depois voltava ao mesmo ponto de equilíbrio, como se a conversa tivesse sido processada e descartada ao mesmo tempo. Não documentei nada durante esses 2 anos. Não tirei prints, não guardei mensagens, não anotei episódios com data. Agora entendo o que deveria ter feito. Na época, parte de mim resistia a criar um dossiê sobre a própria família, porque isso me parecia paranoia. E paranoia era exatamente o diagnóstico que a Suelen distribuía toda vez que eu me incomodava com alguma coisa. Você é muito desconfiada, você complica o que é simples, a engenheira que analisa tudo demais. O cartório foi o primeiro episódio que não precisava de documentação, porque tinha papel com firma reconhecida e CNPJ impresso no cabeçalho. E essa diferença entre o que não documentei por 2 anos e o que aquela pasta continha foi exatamente o que me deixou calma suficiente para ligar em vez de gritar. Porque engenheiras que analisam demais também ligam para as pessoas certas. O que a Suelen havia calculado mal era simples. Calculou que uma engenheira levada a um cartório sob pretexto falso ia assinar antes de ler com atenção. A maioria das pessoas assina, vê o X, sente o peso social do ambiente formal, sente o marido sorrindo ao lado e assina. O cartório é um ambiente de conclusão, não de deliberação. A atendente está esperando. A fila atrás tem hora marcada. A cunhada fez a reserva, organizou o transporte, construiu a narrativa de formalidade. Tudo empurra para a caneta. O problema para o plano dela era que engenheiras de construção civil passam a vida assinando projetos, laudos, contratos de obra, ART. 6 anos desenvolvendo o hábito de ler o que assina antes de assinar, não por paranoia, por responsabilidade técnica. Uma engenheira que assina laudo sem ler é uma engenheira que perde o registro. Então li. Cheguei ao 3º parágrafo e entendi. A Suelen não calculou que eu leria devagar. Não calculou que reconheceria o tipo jurídico do documento no 2º parágrafo. E não calculou que eu teria na agenda o número de alguém cuja chegada naquele cartório 30 minutos depois ia mudar completamente a equação de quem estava no controle da atuação naquela sala. O número que disquei pertencia a Dona Fernanda Amorim, sócia de um escritório empresarial que assessorava-me 3 anos. Nos 3 anos de parceria, ela revisou contratos com clientes, estruturou acordos de prestação de serviços complexos e me explicou a diferença entre uma procuração simples e uma procuração em causa própria com poderes de alienação. Na época era informação abstrata. Naquela quinta-feira de cartório, foi a diferença entre assinar e não assinar. Quando ela atendeu, disse apenas: "Estou no cartório do 4º ofício. Preciso que você venha agora. Há um documento que precisam de você para entender o que não é possível assinar." A Fernanda disse: 30 minutos. E desligou. Os 28 minutos entre a ligação e a chegada da Fernanda foram os 28 minutos mais silenciosos que passei em ambiente público na minha vida. Sentei na cadeira da sala de espera, reabri a pasta e li o documento inteiro, desta vez, palavra por palavra, sem o filtro do choque que havia distorcido a primeira leitura. O documento era tecnicamente sofisticado. Alguém com conhecimento jurídico real o redigiu. Não era um modelo baixado da internet com os campos preenchidos à mão. Era uma procuração específica, com cláusulas que cobriam exatamente os poderes necessários para administrar, contratar em nome de, acessar contas vinculadas ao CNPJ e, no ponto que me fez reler 2 vezes, alienar participação societária caso houvesse modificação na estrutura da empresa. Em linguagem mais direta, quem tivesse aquela procuração poderia vender a empresa. Minha empresa, sem me consultar. A Suelen ficou de pé ao lado do balcão durante toda aquela leitura. O Marcelo caminhou até mim uma vez e disse: "É só uma segurança caso aconteça alguma coisa com você." Olhei para ele. Disse: "Acontecer o quê?" Ele não respondeu. Voltou para o balcão. Naquele momento, comecei a montar o quadro que deveria ter montado meses antes. A demissão da Suelen havia ocorrido há pouco mais de 1 ano. Nos meses seguintes, ela começou a aparecer com mais frequência nas conversas sobre a empresa,
perguntas sobre clientes específicos, sobre como funciona a emissão de notas, sobre o processo de licitação para obras comerciais. Eu respondia porque era família, porque parecia interesse, porque quando você gosta de um assunto e alguém pergunta, você explica. Só que não era interesse, era treinamento. Ela estava aprendendo o suficiente para operar o que já estava planejando tomar. O Marcelo sabia. Não do documento especificamente. Ou, pelo menos, me recusei a acreditar que soubesse do documento especificamente, mas sabia de algo. O sorriso ao lado do balcão não era surpresa, era expectativa. E quando ele disse, é só uma segurança, estava usando uma justificativa que alguém havia escrito para ele, não uma que havia pensado sozinho. Senti raiva. Raiva real, do tipo que aquece por dentro antes de esfriar em decisão. Deixei a raiva passar o ciclo completo enquanto relia o quarto parágrafo sobre as condições de exercício dos poderes. Quando chegou ao fim, o que ficou não era mais raiva, era clareza, e clareza é mais útil. A Suelen tentou 2 vezes convencer que eu deveria assinar antes que a advogada chegasse. Primeiro disse que a atendente tinha outro compromisso às 11. Respondi que esperaria a substituição. Depois disse que a advogada ia cobrar por uma consulta desnecessária. Respondi que era minha advogada e que eu decidia quando era necessário. Ela parou de tentar depois disso. O Marcelo ficou em silêncio encostado no balcão com aquela postura de quem está esperando para ver como a situação se resolve, não a postura de quem vai tomar uma posição. Aquela postura me disse mais sobre os 2 anos de casamento do que qualquer conversa que tivemos. Quando o momento exigiu que ele escolhesse um lado, o lado que escolheu foi o de observador. E observador em situação assim é uma posição, não é neutralidade. Às 10h48 a porta do cartório se abriu. A Fernanda entrou com a pasta de couro que carrega em toda consulta e com aquela objetividade de advogada que leu a urgência no tom de uma ligação de 4 palavras e que chegou pronta para trabalhar. Varreu a sala com os olhos, me viu, me cumprimentou com um aceno e caminhou em direção ao balcão com a segurança de quem chega num ambiente que conhece. A Suelen olhou para ela. Reconheceu o tipo. Advogada, pastas, expressão profissional. O vermelho subiu e desceu do rosto dela em menos de 3 segundos. Ficou sem cor. A Fernanda pediu o documento. Leu em pé, ao lado do balcão, com aquela velocidade de leitura de quem passou anos treinando o olho para documentos jurídicos. No segundo parágrafo, levantou o rosto, olhou para a Suelen e disse: quem redigiu isso? A Suelen disse que um advogado amigo havia ajudado. A Fernanda disse: esse advogado é registrado na OAB? A Suelen disse que não sabia o número de registro dele. A Fernanda disse: eu vou precisar do nome. Naquele momento, o Marcelo se descola do balcão e diz: é uma procuração normal, não precisa de todo esse procedimento. A Fernanda girou o olhar para ele com a mesma expressão que usa quando alguém tenta simplificar algo que não é simples. Disse: procuração em causa própria com poderes de alienação societária não é procedimento normal. É instrumento irrevogável, o que significa que depois de assinado, o outorgante perde a capacidade de cancelar unilateralmente. Se sua esposa assinar isso, ela entrega o controle da empresa que construiu sem ter via de retorno dentro dos 10 anos descritos aqui. O Marcelo ficou quieto. A atendente do cartório, que havia ouvido tudo, pediu que a Fernanda se identificasse profissionalmente para registrar a presença de representação legal. A Fernanda apresentou a OAB e disse que orientaria a cliente a não assinar e que solicitaria cópia do documento para análise de eventuais implicações. A atendente anotou tudo com a neutralidade profissional de quem não é responsável pelo que os clientes trazem, mas que também não é neutro quando percebe que algo irregular acontece no seu espaço. A Suelen tentou um último argumento. Disse que era uma questão familiar, que não havia necessidade de formalizar nada, que a advogada estava tornando simples complicado. A Fernanda respondeu que quando uma procuração chega ao cartório, ela já é formal por definição, que o ambiente de cartório é exatamente o ambiente onde formalizar é o procedimento e não a exceção, e que a questão não era familiar, era jurídica. Depois disso, a Suelen ficou em silêncio. Não foi o silêncio de quem recuou estrategicamente. Foi o silêncio de quem calculou mal o terreno e não tem saída disponível que não piore a situação. O plano dependia de eu assinar antes de entender o que estava assinando. Quando eu li e liguei, o plano deixou de existir. O que restou foi a situação,
3 pessoas num cartório com um documento que não seria assinado e com uma advogada que havia registrado profissionalmente a tentativa. O Marcelo olhou para mim 2 vezes durante aquele trecho final. Nas 2 vezes desviei o olhar. Não havia nada a dizer ali que valesse o esforço de dizer. A conversa que precisávamos ter não era aquela, e não era ali. Saímos do cartório às 11h12. Eu e a Fernanda ficamos na calçada por 20 minutos, conversando sobre os próximos passos. A Suelen saiu pelo estacionamento sem se despedir. O Marcelo ficou do lado de fora esperando que eu terminasse, como quem aguarda uma sentença que sabe que vem, mas que ainda não chegou. O que a Fernanda me disse naqueles 20 minutos de calçada foi, em termos práticos, o seguinte: o documento tinha 2 problemas sérios, além do conteúdo óbvio. Primeiro, a assinatura de uma procuração com aquele nível de poderes exige, em cartórios sérios, uma entrevista individual com o outorgante para confirmar que a assinatura é livre e consciente. A atendente não havia feito isso. Segundo, o advogado que redigiu o documento, ao deixar o nome fora do documento, o rodapé tinha um número de OAB parcialmente ilegível. Possivelmente tentou criar distância entre si e o instrumento. Isso, para a Fernanda, tinha nome. Perguntei o que eu deveria fazer. Ela disse: depende do que você quer que aconteça. Se quiser apenas proteger a empresa, basta não assinar e registrar formalmente que recusou. Se quiser ir além, há outras alternativas disponíveis. Fiquei com as 2 opções por um momento. Depois disse que precisava de 48 horas para decidir. Ela disse: entendido. Mas guarda o documento ou tira foto antes de devolver, porque cartórios arquivam tentativas não concluídas de formas que nem sempre são acessíveis depois. Tirei foto de cada página do documento com o celular. A atendente não objetou. A Fernanda não precisou pedir. Quando me despedi da Fernanda e me virei para o Marcelo, ele estava com as mãos nos bolsos e com o olhar no chão daquela forma que reconheci como o olhar de quando sabe que errou, mas ainda não chegou no entendimento de como errou completamente. Disse: vamos conversar em casa. Ele disse: sim. Entramos em carros separados. O trajeto de volta foi silencioso de uma forma que o silêncio carregou mais peso do que qualquer conversa que poderíamos ter tido no trânsito. A conversa com o Marcelo começou às 2h e durou 3 horas e 40 minutos. Não foi uma conversa linear. Teve idas e vindas, reiterações, silêncios que duraram tempo demais e falas que saíram rápidas demais. Mas teve uma progressão que só ficou clara quando olhei para ela depois. Começou com negação, passou por minimização, chegou em reconhecimento parcial e terminou em algum lugar que eu não saberia nomear com precisão, mas que era diferente de onde havia começado. A negação durou uns 20 minutos. Não sabia do que estava no documento. Achava que era realmente uma formalidade. A Suelen havia dito que era proteção patrimonial para o casal, que toda família com empresa familiar usa isso. Ouvi tudo. Depois perguntei: qual o nome do advogado que redigiu? Ficou quieto. Perguntei: quando a Suelen falou com você sobre isso pela primeira vez? Ficou mais quieto. Perguntei: você viu o documento antes de hoje? O silêncio foi a resposta. A minimização durou uns 40 minutos. Era só uma precaução. A Suelen está passando por dificuldades desde que perdeu o emprego. Queria ajudar. A intenção não era má. Palavras que a maioria das pessoas usa quando precisa defender alguém que fez algo indefensável sem atacar a pessoa. Disse: minimizar o instrumento não muda o que o instrumento era. Uma procuração irrevogável de 10 anos com poderes de alienação não é precaução, é transferência de controle. A intenção da pessoa que redigiu não altera o efeito jurídico do documento. Ele ouviu. Não respondeu imediatamente. O reconhecimento parcial chegou na segunda hora. Admitiu que havia concordado com alguma coisa quando a Suelen apresentou a ideia, mas que entendia como proteção e não como o que eu descrevi. Perguntei: você leu o documento que ela preparou antes de ir ao cartório? Disse que não havia lido, que confiava na irmã. Disse: você confiou na irmã com a empresa que eu construí sozinha. Essa frase ficou no ar por um tempo que ambos sentimos. Depois disso, a conversa mudou de natureza. Parou de ser uma conversa sobre o cartório e começou a ser uma conversa sobre 2 anos de casamento, sobre o acesso que a Suelen tinha às informações da empresa que eu nunca deveria ter compartilhado com leveza, sobre as ocasiões em que eu trouxe desconfortos e ele respondeu com: você está exagerando, sobre a posição que tomou ao lado do balcão naquela manhã e o que aquela posição comunicou. O Marcelo é um homem que enfrenta as coisas devagar, não por má vontade, por um processo interno que tem velocidade própria e que não responde bem à pressão. Eu sabia disso antes de casar.
O que não sabia era que aquela velocidade, aplicada a questões envolvendo a irmã, funcionava como proteção automática dela, e não como processamento honesto das situações. Toda vez que a conversa envolvia a Suelen, o motor desacelerava. 3 horas e 40 minutos depois do início, ele disse: "Eu errei." Disse de forma simples, sem qualificações. Depois disse: "O que você vai fazer com o documento?" Respondi que estava considerando as opções que a Fernanda apresentou. Perguntou quais. Expliquei. Ficou em silêncio. Depois disse: "O que você precisar, eu apoio." Não disse isso como promessa vazia. Disse como alguém que chegou no entendimento de que havia perdido o direito de ter opinião sobre certas decisões porque havia colaborado para a situação que as tornou necessárias. Fui dormir naquela noite com a foto do documento no celular e com a decisão tomada sobre o que fazer nos dias seguintes. A raiva já havia completado o ciclo. O que restava era mais frio e mais claro. E clareza com tempo é mais eficiente do que raiva sem ele. O que decidi fazer foi o seguinte, em etapas que a Fernanda me ajudou a estruturar ao longo dos 3 dias seguintes. Primeiro, notificação extrajudicial. A Fernanda redigiu uma notificação formal, endereçada ao advogado identificado no rodapé do documento. Número de OAB parcialmente ilegível, mas suficiente para localização no cadastro da seccional, comunicando que a procuração foi apresentada sem consentimento informado da outorgante, que a tentativa foi testemunhada por representação legal e registrada na atendência do cartório, e que qualquer novo instrumento com o mesmo objeto apresentado em qualquer cartório seria imediatamente reportado à Corregedoria. A notificação foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento. O advogado tinha 5 dias úteis para responder. Segundo, formalização do histórico. A Fernanda orientou que eu registrasse, em documento assinado, um relato cronológico das situações dos 2 anos anteriores que demonstravam o padrão de interesse da Suelen pelas informações da empresa. Não era denúncia, era registro. A diferença importa. Denúncia exige intenção de acionar. Registro existe para ser acionado se necessário. Passei 2 noites construindo esse documento com datas, descrições e, onde havia, mensagens que consegui recuperar do histórico de conversas. Terceiro, revisão dos contratos da empresa. A Fernanda revisou todos os contratos com clientes ativos para garantir que nenhuma cláusula havia sido inserida ou alterada por via de comunicações que não passaram por mim. Não encontraram nada. Mas fazer essa verificação era necessário para que eu soubesse com certeza que o mapa estava intacto antes de seguir em frente. Durante aqueles 3 dias, o Marcelo cumpriu o que disse. Não interferiu. Não entrou em contato com a Suelen em relação ao assunto. Ou pelo menos não que eu soubesse. Perguntei uma vez, diretamente. Disse que não havia falado com ela sobre os próximos passos. Acreditei. Não por ingenuidade, por uma avaliação do que eu havia observado naquelas 72 horas. O Marcelo estava num processo de reorganização interna que exige silêncio antes de palavras. E o silêncio dele naquele momento era o silêncio de quem ainda não chegou em palavras. A Suelen não entrou em contato comigo durante esse período. Enviou uma mensagem ao Marcelo no 2º dia, dizendo que estava preocupada e que queria conversar. Ele respondeu que precisavam de tempo. Ela enviou mais 2 mensagens. Ele não respondeu. Não porque eu pedi que não respondesse, porque chegou ali por conta própria. O advogado respondeu à notificação no 4º dia útil. A resposta dizia, em linguagem mais elaborada, que havia sido contratado para redigir um instrumento que lhe foi apresentado como consensual e que, diante das informações apresentadas na notificação, reconhecia que havia irregularidades no processo e que não assumiria responsabilidade pela conduta de quem o contratou. Em termos práticos, se distanciou da Suelen por escrito. A Fernanda disse que era exatamente o que esperava que acontecesse. A conversa com a Suelen aconteceu 1 semana depois do cartório, no apartamento dela, por iniciativa minha. Não porque precisasse de confronto, porque precisava de clareza que só ela podia dar. Fui sozinha. O Marcelo quis ir junto. Disse que não. Aquela conversa era entre cunhadas, não entre irmão, cunhada e irmã. A Suelen abriu a porta com aquela expressão de quem ensaiou várias versões do que ia dizer e que ainda não decidiu qual vai usar. Ofereceu café. Recusei. Sentamos. Coloquei o celular sobre a mesa com a foto do documento na tela e disse: "Me explica o que estava planejando fazer com isso." O que saiu dela nos 20 minutos seguintes foi uma mistura de justificativas que, desmontadas, tinham uma lógica própria que eu não esperava encontrar. Não esperava porque a lógica era honesta, mesmo que o método fosse errado. Disse que a empresa iria crescer,
que eu não precisava de sócia declarada, mas que precisava de alguém com conhecimento administrativo para expandir, que ela poderia fazer isso, que o Marcelo havia concordado que faria sentido, que uma procuração era mais simples do que uma alteração de contrato social, que se eu lesse com calma, veria que era uma oportunidade. Eu havia lido com calma, sabia o que era. Disse, procuração irrevogável de 10 anos com poderes de alienação não é sócio operacional. É controle sem responsabilidade. Quem tem essa procuração pode vender a empresa sem responder pelo que vem. Ela ficou quieta. Depois disse: nunca venderia. Disse: o instrumento não depende da sua intenção, depende do seu poder legal. E você teria tido os dois. Ficamos em silêncio. Depois disse: eu precisava muito de uma saída. Disse: eu entendo, mas não podia ser a minha culpa. Aquela conversa terminou exatamente onde tinha que terminar. O que aconteceu nos meses seguintes ao cartório não teve a dramaticidade dos dias imediatos. Teve a textura mais difícil das mudanças que acontecem devagar, por acúmulo, sem eventos únicos que marquem o antes e o depois. Com o Marcelo, a mudança foi gradual e real. Ele passou por um processo que levei um tempo para entender que estava acontecendo, porque não é o tipo de processo que se anuncia. Começou a trazer questões para conversar antes de tomar posição. Não sobre a empresa especificamente, mas sobre dinâmicas de família que antes ele resolvia internamente e apresentava como fato consumado. Pequeno, mas diferente. Percebeu que o hábito de proteger a irmã automaticamente havia funcionado como substituto de pensar sobre o que protegia, e que o substituto havia produzido resultados que não eram o que ele queria ter produzido. Uma noite, uns 2 meses depois do cartório, disse sem contexto imediato: eu entrei naquele cartório achando que estava ajudando minha irmã. Saí entendendo que tinha traído minha esposa. Não são a mesma coisa e demorei demais para ver a diferença. Recebi aquilo sem responder imediatamente. Depois disse: agradeço você ter chegado aí. Ele disse: devia ter chegado antes. Disse sim, mas chegou. Com a Suelen, a relação ficou em compasso de espera por meses. Não houve rompimento declarado. As famílias continuaram se encontrando em datas importantes. E nesses encontros, a Suelen e eu ocupamos o mesmo espaço com a distância que a situação havia criado e que nenhuma das duas fingia não existir. Não era hostilidade, era honestidade sobre o fato de que o que aconteceu criou uma distância real que precisava de tempo e de gestos reais para diminuir. O gesto real veio no 5º mês, quando ela me mandou uma mensagem pedindo para conversar novamente. Disse que sim. Voltamos ao apartamento dela. Desta vez ela fez o café e eu aceitei. Disse que havia encontrado uma posição de coordenação administrativa numa empresa menor e que havia começado há 3 semanas. Disse que queria que eu soubesse por que entendia que o que havia tentado no cartório havia partido de um lugar de desespero que não justificava o método. Disse as palavras certas, sem enfeitar. Ouvi. Depois disse: fico feliz com o emprego e fico melhor sabendo que foi pelo caminho certo. Ela não respondeu. Mas havia algo diferente na forma como ficou com aquilo que comunicou que havia chegado onde havia precisado chegar. A empresa continuou crescendo. No ano seguinte ao cartório, fechamos o maior contrato da história da consultoria. Uma obra comercial de médio porte num bairro em expansão que exigiu que eu contratasse um 4º engenheiro. A Fernanda revisou o contrato antes de assinar. Agora a Fernanda revisa todos os contratos antes de assinar. Isso não é paranoia. É protocolo que deveria ter existido desde o começo e que só não existia porque eu era nova no mercado e confiava no contexto mais do que no documento. Num almoço de família 4 meses depois do cartório, a mãe do Marcelo me chamou para a cozinha com aquele pretexto de ajuda que as sogras usam quando o pretexto é a desculpa. Disse: eu sei o que aconteceu. O Marcelo me contou. Fiquei em silêncio aguardando. Ela disse: você fez a coisa certa. E fez com dignidade. Respondi que havia feito o que havia sido necessário. Ela disse: nem todo mundo sabe a diferença entre o que é necessário e o que seria fácil. Fiquei com aqui. Depois de: fiz o que sei fazer. Ela disse: exatamente. E voltou para a sala com as 2 tigelas que havia fingido buscar. O Marcelo não voltou a falar sobre o assunto com a irmã, além das conversas que se tornaram necessárias durante o processo. Mas mudou a forma de se relacionar com ela de uma forma que se tornou visível com o tempo. Parou de funcionar como intermediário automático entre a Suelen e as decisões que envolviam nossa vida. Não porque eu pedi, porque percebeu que ser intermediário automático tinha consequências que ele não havia calculado quando aceitou o papel.
Houve também uma conversa com a Fernanda, 3 meses depois do cartório, que não foi sobre a empresa, nem sobre o documento. Foi sobre o que os dois assuntos haviam revelado, sobre a forma como eu havia gerenciado a separação entre vida pessoal e vida profissional até então. A Fernanda disse: "Você tem a empresa mais bem estruturada tecnicamente, que já assessorei em 6 anos de mercado. Contratos sólidos, ARTs em dia, gestão financeira separada. Mas você compartilhava informações sensíveis com a família do marido, com uma abertura que não existia nos seus clientes. Perguntei por que eu fazia isso. Ela disse: porque clientes são contexto profissional e família é contexto de confiança. E a maioria das pessoas não questiona a confiança até ter razão para questionar. Disse: e agora tenho. Ela disse: e agora tem. A partir daquele mês, implementei uma distinção que a Fernanda chamou de separação natural de contextos. Informações sobre a empresa são informações de contexto profissional, independente de quem está perguntando. Família, cônjuge, amigos, quando perguntam sobre a empresa, recebem o nível de informação que qualquer pessoa de fora receberia. Não é frieza, é protocolo. A diferença entre os dois é que protocolo existe para proteger o que você construiu, e frieza existe como postura. Um tem função, o outro tem intenção. O Marcelo perguntou uma vez sobre aquela mudança, uns 3 meses depois de percebê-la. Disse que havia notado que eu respondia perguntas sobre a empresa de forma diferente. Expliquei o que havia aprendido. Ele ouviu. Depois disse: faz sentido. E ficou com aquilo sem tentar negociar exceção para si mesmo. Aquela ausência de negociação disse mais sobre onde ele havia chegado do que qualquer declaração que poderia ter feito. Há uma coisa que ainda carrego do cartório, que não resolvi completamente e que precisava ser dita com honestidade. O sorriso do Marcelo ao lado do balcão. Não o sorriso de quem estava comemorando. O sorriso de quem estava esperando que algo funcionasse. Aquele sorriso não era crueldade, era uma forma de lealdade mal aplicada. Lealdade à irmã que havia pedido algo e que ele havia dito que sim, sem ler o que havia dito que sim. Mas mesmo sendo lealdade mal aplicada, era meu marido num cartório sorrindo enquanto eu estava prestes a assinar um documento que reduziria o controle sobre o que construí. E esse fato precisava de espaço para existir mesmo depois de tudo ter sido dito e processado e revisado. Num domingo de manhã, uns 4 meses depois do cartório, trouxe isso para ele. Disse: ainda fico com aquele sorriso às vezes. Ele não ficou defensivo. Disse: eu sei, deveria ter lido o documento. Deveria ter feito perguntas quando a Suelen apresentou a ideia. Deveria ter consultado você antes de concordar com qualquer coisa que envolvia o que é seu. Não fiz nenhuma das 3. E o sorriso foi o resultado de não ter feito. Não precisa esquecer. Disse: não vou esquecer. Mas posso deixar de carregar sozinha. Ele disse: eu carrego junto. E foi uma das coisas mais simples e mais necessárias que ouvi dele em todo o tempo que nos conhecemos. Houve ainda uma conversa com a Suelen que aconteceu no 7º mês, num contexto de família que não havia sido planejado para ser conversa sobre nada específico, mas que criou o espaço para algo que nenhuma das duas havia dito diretamente até então. Estávamos na cozinha da sogra, enquanto o resto da família estava na varanda. E a Suelen disse: você poderia ter ido mais longe com o que a advogada tinha em mãos. Concordei que sim. Perguntou por que não fui. Disse: porque o objetivo não era destruir a sua situação. Era proteger a minha. Os dois às vezes são a mesma coisa, mas naquele caso não eram. Ela ficou quieta por um tempo. Depois disse: obrigada por essa distinção. Disse: não é generosidade, é clareza sobre o que eu queria que acontecesse. Ela assentiu. E aquele assentimento fechou um ciclo que o cartório havia aberto 7 meses antes. O que a empresa se tornou no ano seguinte foi, em parte, resultado do que o cartório ensinou sobre o que ela precisava ser para continuar sendo minha. Cada contrato revisado, cada protocolo implementado com a Fernanda foi uma camada de clareza sobre o que pertence ao domínio profissional. As fronteiras precisam existir mesmo quando você não está olhando para elas. A empresa fechou o ano seguinte com o maior faturamento da sua história. Estava onde havia escolhido estar, com os contratos revisados e as fronteiras no lugar. O que aprendo com tudo isso, e aprendo no presente porque o aprendizado ainda acontece, tem a ver com 3 coisas que o cartório revelou de formas que não precisaram de análise para serem claras. A primeira é sobre o que você lê antes de assinar, literalmente e no sentido mais amplo. O hábito de ler o que assina antes de assinar é uma das coisas mais simples que existe e uma das mais sistematicamente negligenciadas em contextos de confiança.
Quando o ambiente é de confiança, o ato de ler parece desconfiança. E essa percepção é exatamente o que alguém que prepara um documento para ser assinado sem leitura conta que você vai sentir. A atendente esperando, o marido sorrindo, a cunhada com a caneta. Tudo comunica. Isso já foi decidido. Você só precisa formalizar. Parar nesse contexto para ler palavra por palavra é um ato que exige mais do que atenção. Exige a disposição de parecer difícil em ambiente de expectativa. E essa disposição salvou a empresa. A segunda é sobre o que acontece quando você liga para a pessoa certa, em vez de reagir para a pessoa errada. A reação óbvia ao documento seria confrontar a Suelen ali, naquele momento, na frente da atendente e do Marcelo. Teria sido catártico. Teria produzido uma cena. E teria resolvido nada juridicamente, porque a cena não é instrumento. A ligação para a Fernanda era instrumento. 4 minutos de ligação produziram representação legal presente no local, registro formal da recusa, documentação da tentativa e distância do advogado que redigiu o documento por escrito. Tudo dentro de 28 minutos. A reação teria me deixado com raiva publicizada e sem proteção. A ligação certa me deixou com proteção e com a possibilidade de processar a raiva depois, quando era mais útil. A terceira é sobre o que a presença da Fernanda comunicou para a Suelen, de uma forma que nenhuma palavra minha comunicaria. Quando a Fernanda entrou pelo cartório com a pasta de couro e a OAB na mão, o que a Suelen viu não foi uma advogada, foi a materialização de uma consequência que não havia calculado. O plano dela dependia de que eu não soubesse o que estava no documento ou não tivesse acesso imediato a alguém que soubesse. Quando ficou claro que eu sabia e que havia ligado para quem sabia ainda mais, o plano deixou de ser plano. A ausência de cor no rosto dela não foi vergonha. Foi a percepção instantânea de que o terreno havia mudado completamente sob os pés enquanto ela estava parada no mesmo lugar. Para quem está ouvindo isso agora em qualquer situação onde alguém tentou usar a forma contra você, um documento, um contexto, uma formalidade, um sorriso ao lado do balcão, eu quero dizer o seguinte: lê antes de assinar, sempre, em qualquer ambiente, com qualquer pessoa. A confiança não cancela a leitura. A confiança é o que existe depois da leitura, quando você leu e entendeu e escolheu assinar. O que existe antes da leitura não é confiança. E fé em contexto jurídico é o que a Suelen contou que eu tivesse. O cartório do quarto ofício continua existindo na rua onde existe. Passo por ele às vezes quando vou a uma obra na região. Olho para a fachada e penso que foi num lugar igual a esse que a empresa quase mudou de mãos numa manhã de quinta-feira. E penso que a diferença entre o que quase aconteceu e o que aconteceu de fato foi um hábito que desenvolvi por 6 anos de assinar laudos técnicos. Ler antes de assinar. A Fernanda disse, numa conversa depois de tudo, que o caso dela com documentos de procuração era o seguinte: toda vez que alguém apresenta uma procuração descrevendo o instrumento como formalidade, é a hora certa para ler com mais atenção, não com menos. Formalidades reais não precisam de enquadramento. O enquadramento existe para diminuir a atenção. Quando alguém precisa te dizer que é só uma formalidade, provavelmente não é. Deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários o que você faria nessa situação. Nos vemos no próximo relato. Existe algo sobre o momento em que a Fernanda entrou pelo cartório que continua presente quando penso naquele dia. Não foi o que ela disse. Foi o que a presença dela comunicou antes de qualquer palavra. A Suelen via uma mulher com pasta de couro e expressão profissional entrando num ambiente que havia sido montado para que eu chegasse sozinha, desinformada e dependente da narrativa que a Suelen havia construído. A chegada da Fernanda desmontou a narrativa antes que a Fernanda abrisse a boca. O plano dependia de ausência de informação. Representação legal é informação com perna. Isso me ensinou algo sobre o que significa ter profissionais da área certa ao seu lado. Não como escudo permanente contra todos os cenários possíveis. Isso seria paranoia. Como presença disponível quando a situação específica exige quem sabe mais do que você. A Fernanda não estava no cartório porque eu suspeitava da Suelen. Estava porque liguei para quem sabia o que fazer com um documento que eu havia acabado de identificar como problemático. A diferença entre essas duas versões é grande. Uma é desconfiança sistêmica, a outra é acesso à competência no momento certo. Há também algo sobre os 2 anos que precederam o cartório que vale nomear, porque é a parte que as pessoas raramente querem olhar depois que algo deu errado. O período em que o problema estava se formando, e eu não vi completamente.
Vi parte, registrei desconfortos, dei nomes provisórios a situações que mereciam nomes definitivos, mas não conectei os pontos com a seriedade que os pontos mereciam. Por quê? Porque conectar os pontos custava mais do que deixar cada ponto isolado. Cada ponto isolado podia ser explicado por outras razões. O conjunto só podia ser explicado de uma maneira, e o conjunto apontava para algo que eu preferia não ter que enfrentar dentro do casamento. Aquela preferência não me protegeu. O cartório aconteceu de qualquer forma, e quando aconteceu, a proteção que eu tinha não era o fato de ter visto os pontos antes. Era o hábito de ler documentos antes de assinar e a agenda com o número certo. Hábitos profissionais são proteção passiva que funciona mesmo quando a atenção pessoal falha. O Marcelo disse uma vez, uns 6 meses depois do cartório: "Você não precisa me perdoar rapidamente. Processos lentos podem ser mais honestos." Respondi que não estava processando na velocidade do perdão, estava processando na velocidade do entendimento, que são velocidades diferentes. Perdão é uma decisão, entendimento é um processo. Ele ficou com aquilo por um tempo. Depois disse: "Qual das duas está mais avançada?" Disse: "O entendimento." Ele disse: "Então vou esperar pelo entendimento." E esperou. E aquela paciência sem prazo foi provavelmente o gesto mais maduro que vi nele desde que nos conhecemos. Para quem está ouvindo isso agora e que talvez reconheça alguma das partes desta história em algo que está vivendo, o documento que quase assinou, a pessoa sorrindo ao lado do balcão, a ligação que ainda não fez, eu quero dizer o seguinte: ler antes de assinar vale sempre. Ligar para a pessoa certa vale sempre. E a cor que some do rosto de quem contava com a sua desinformação quando a informação chega, essa cor não volta. O que você construiu não pode ser tomado por quem subestimou o quanto você conhece o que construiu. Deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários o que você faria nessa situação. Nos vemos no próximo relato. Meses depois do cartório, a Fernanda me propôs algo que parecia burocrático e que se revelou libertador: uma revisão completa da estrutura jurídica da empresa para fechar todas as brechas que o episódio havia revelado. Não apenas as brechas óbvias, também as implícitas. Quais informações estavam acessíveis em plataformas compartilhadas com o Marcelo? Quais senhas de sistemas da empresa eram conhecidas por mais de uma pessoa? Quais práticas cotidianas criavam acessos informais que não existiam em nenhum contrato, mas que existiam na prática? O processo durou 3 semanas. No final, a empresa tinha protocolos que nunca havia tido. Protocolos simples, dos que existem em qualquer empresa profissional, e que eu havia negligenciado por misturar o contexto profissional com o contexto pessoal, de uma forma que havia parecido natural e que não era. Natural é o hábito de confiar nas pessoas ao redor. O contexto é o que determina que tipo de acesso essa confiança justifica. Família não é contexto que justifica acesso irrestrito à operação de uma empresa. Aprendi isso tarde, mas aprendi. Meses depois, assinando um contrato com um cliente novo sozinha no escritório, li cada parágrafo antes de assinar, como sempre. E pensei no cartório, na pasta sobre o balcão, no X ao lado do espaço em branco. O hábito que me salvou naquele dia não foi algo aprendido depois. Era algo que já existia, esperando ser testado. Quando o teste chegou, funcionou.